De onde vieram os zumbis? Eles são reais? É só uma lenda? Uma história inventada? Qual foi o primeiro filme de zumbi? Qual o melhor? Qual é o pior? Qual é o mais maçante? E qual o mais interessante filme de zumbi de todos os tempos? E série de zumbi? Vamos falar de algumas? Isso e mais um pouco nós vamos discutir aqui no AD Zombie. Olá, meu nome é Adeline e tenho um verdadeiro fascínio por filmes do gênero de terror. Mais especificamente, do estilo zumbi. Este é o primeiro vídeo do canal, por isso nós vamos começar com a história desse termo. Ela é verdadeira ou uma lenda? O que é um zumbi? Zumbi é uma criatura que é descrita como um cadáver reanimado com hábitos noturnos, que perambula e age de forma estranha e instintiva. Um morto-vivo, um ser sem vontade própria e sem personalidade. Esse termo tem origem baseada nas crenças espirituais dos rituais de voodoo haitiano. Segundo essas crenças, o voodoo faz com que uma pessoa morta volte à vida à procura de vingança com aquelas pessoas que teriam feito mal a ela. As histórias mais famosas contam sobre trabalhadores controlados por um poderoso feiticeiro. Isso surgiu pelo estereótipo popular de que um zumbi é um ser humano dado como morto que, após sepultado, foi posteriormente desenterrado e foi animado por prováveis ervas ou chás desconhecidos. Isso não é completamente um mito ou uma lenda. É claro que os zumbis que mais conhecemos na ficção e a maneira como eles existem dentro do mundo fictício é completamente improvável de se acontecer na nossa realidade com seres humanos. Mas as histórias de zumbi começaram com rituais necromânticos ligados ao voodoo haitiano, que eram realizados com a intenção de subjugar e gerar subserviência a seus invocadores. Uma maneira ainda mais assustadora de se escravizar uma pessoa, vocês não acham? Na natureza, há também alguns fungos que transformam formigas e outros insetos em zumbis, com o nome científico de... Gente, desculpa se eu falar errado. Fungos Ophiocordyceps camponote rufipedes. Eles atacam o cérebro das formigas, causando paralisação em seu corpo até a morte. As formiguinhas infectadas por este fungo são chamadas de formigas zumbis, porque vagam pela colônia sem conseguirem realizar suas tarefas. Este fungo continua crescendo dentro dos cadáveres dos insetos, utilizando seu próprio corpo como fonte de sustentação de nutrientes. E após 2 semanas da morte da formiguinha, as estruturas do fungo começam a se apresentar para fora do seu corpinho. E essas estruturas se parecem com corpos de frutificação, como se fossem raízes de uma árvore ou uma planta saindo para fora. O que se parece mais com o que temos na ficção atual de zumbis? Existem fases de infecção e a última fase, geralmente a mais assustadora, é justamente esta em que o zumbi vira uma espécie de planta fúngica horrível ou um ser extremamente maior e voraz. Conhecendo a origem, fica claro que os últimos e mais famosos filmes do gênero têm se inspirado muito nessa espécie de fungo, para trazer a realidade da nossa imaginação algo, apesar de mítico, mais real, conhecido e assustador. Ao contrário de que muitos acham que o primeiro filme de zumbi foi A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, em 1968, o primeiro filme de terror que levou a temática zumbi foi o filme White Zombie, traduzindo, um zumbi branco, que foi lançado em 1932 e dirigido por Victor Halperin. Ao seu lado, o mestre do terror Bela Lugosi, que fazia o papel de Legendre, que era um feiticeiro no Haiti, conhecido por transformar pessoas em zumbis, trabalhadores, com a ajuda de uma poção misteriosa. Esse filme foi o primeiro a trazer a história real para as telinhas. O filme foi um sucesso na época, trazendo também sua sequência, A Revolta dos Zumbis, em 1936, do mesmo diretor. E, gente, eu assisti esse filme, ele tem uma pegada meio Charles Chaplin, mas já com as vozes, ele em branco e preto. E para quem gosta de filmes nostálgicos como eu, vai
adorar essa experiência. Mas você deve conhecer o mais famoso de todos, que algumas pessoas acreditam ser o primeiro filme dos zumbis, conforme eu falei para vocês, já feito, que é o grande sucesso A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, quando George Romero, o diretor, decidiu repaginar o estilo do filme, dramatizar de uma maneira mais ficcional e popular, trazendo medo dos zumbis. Pois nesse filme, o objetivo dos zumbis é voltar de suas tumbas para se alimentar dos vivos. Só um trechinho. Ben e Bárbara devem lutar para sobreviver quando os mortos levantam de seus túmulos para se alimentarem dos vivos. Eles encontram refúgio em uma fazenda, mas terão de fugir antes que os zumbis os alcancem. E, gente, isso não é spoiler, é a sinopse do filme, tá? Esse filme teve um remake em 1990 e foi dirigido por Tom Savini. Romero, o diretor do primeiro filme, reescreveu o enredo do original de 1968, do qual havia sido coautor junto a John Huston. Esse filme fez um sucesso tão estrondoso que é reconhecido até hoje como um marco no cinema do horror. Em entrevista dada a Alex Ben Block, em 1972, o diretor conta sobre o filme, que foi filmado na periferia da cidade de Pittsburgh, com baixo orçamento. Abre aspas. Nós tínhamos $6.000 e uma vaga ideia baseada em um conto que eu havia escrito, que era, na verdade, uma coisa alegórica. Um dos nossos investidores era um açougueiro e foi assim que conseguimos as tripas. Ele trouxe para o set e dissemos: ótimo! Palavras dele. A história era uma alegoria escrita para traçar um paralelo entre o que as pessoas estão se tornando e a ideia de que elas estão operando em muitos níveis de insanidade, que só fazem sentido para elas mesmas. Mas nós não tentamos, de fato, escrever essas coisas e não filmamos para chegar às explicações oportunas nem nada. Assim, filmamos apenas de forma que seria se os mortos voltassem à vida. Fecha aspas. Já as sequências de filmes famosos, A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, A Volta dos Mortos-Vivos, parte 2, de 88 e 89, em alguns países, e A Volta dos Mortos-Vivos 3, todos esses 3 roteiros se baseiam num gás misterioso de um lugar do governo ou científico misterioso, para dar razão à existência dos zumbis, que é o que a gente mais conhece hoje em dia, né, gente? São filmes mais no estilo terror-comédia, com uma pitada de sensualidade. Tem também A Volta dos Mortos-Vivos, Necrópolis, de 2005, e Return of the Living Dead, Brave from the Grave, sem tradução para português. Essas sequências são apenas as sementes desse estilo de filmes que criou uma categoria única. Afinal, quem nunca se imaginou num apocalipse zumbi? E então, no apocalipse zumbi, quem você seria? O que mataria ou o que morreria? Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva. Não custa nada, literalmente.